Levítico 19, 18. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Vou dar um tempo para você encontrar. Levítico 19, 18. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Na minha versão está assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Eu quero falar sobre aprendendo com o perdão de Deus. Quero falar isso hoje. Aprendendo com o perdão de Deus. Na verdade, queridos, mesmo sabendo que devemos perdoar uns aos outros, e devemos perdoar se desejamos ou se queremos que Deus nos perdoe, porque nós precisamos perdoar para ser perdoado, mesmo porque Ele nos perdoou primeiro. Frequentemente o mundo nos convence ou nos ensina a buscar vingança. Quando alguém nos traz ou nos faz uma ofensa, ou nos traz um dano, o que queremos é, alguns dizem, correr atrás do prejuízo. O que nós queremos é vingança por algo que alguém trouxe de ruim para nós, ou para alguns dos nossos. E na verdade, quando nós lemos aqui o livro de Levítico, nós percebemos que Levítico trata da santidade de Deus. Levítico é o livro das leis, leis de Deus, para com o seu povo. Mas ele trata da santidade de Deus, né? Onde exige que o povo caminhe em santidade. Várias vezes, queridos, Levítico mostra que os israelitas precisavam manifestar em seus relacionamentos interpessoais santidade. Os relacionamentos das pessoas, do povo de Deus, é preciso que se manifeste santidade, esse comportamento moral. Para quem chama Deus de Senhor, não é uma opção. Crente, e eu quero definir crente, crente é aquele que crê na palavra, não é aquela pessoa que vem para a igreja. Quem entendeu o que eu falei? Só os que entenderam. Crente não é quem vem para a igreja. Quem vem para a igreja é religioso. Crente é quem crê na palavra de Deus. Na verdade, queridos, quando nós vemos aqui Levítico capítulo 19, no versículo 18, o texto que nós lemos aqui agora, nós encontramos Deus falando que é necessário amarmos o próximo. Quantas vezes nós falamos, eu sou crente? Quantas vezes nós falamos, eu creio na palavra de Deus e tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas odiamos a pessoa que passa na nossa frente? E às vezes quem passa na nossa frente é alguém que deseja se aproximar da gente, mas nós odiamos. Pasmem vocês, alguns não conseguem conviver com uma pessoa da família. E para então entendermos melhor o espírito do perdão, podemos considerar a maneira como Deus nos perdoa. Eu só vou capacitar-me a perdoar se eu entender como que Deus me perdoa. Aí eu fico mais, digamos, leve, fico mais pronto a perdoar, porque eu sei que Ele me perdoou primeiro. E na verdade, queridos, eu quero perguntar, você não responde. Você sabe como que Deus perdoa? O que é o perdão de Deus para a nossa vida? Já parou para pensar acerca disso? O que é o perdão de Deus para nós que estávamos mortos em delitos e pecados, como a Bíblia diz, totalmente apagados? Onde que você estava quando Deus já estava te amando? Olha o que é isso. Onde que eu estava quando Deus já estava me perdoando? São perguntas que nós precisamos fazer. O que eu vivia quando Deus já era Deus, quando Jesus já havia ido à cruz? Ei, tem um crente aí? É algo muito tremendo, nós precisamos entender isso.
E a pergunta é: o que aprender com o perdão de Deus? O que eu aprendo com o perdão de Deus? O que você deve aprender com o perdão de Deus? Primeira coisa, que Deus, Ele é misericordioso. Misericórdia é o castigo que eu merecia, mas que eu não recebi. Nós merecíamos o castigo, de morte até. Mas Deus, diz a palavra, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, e porque crer, venha à sua casa, não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá um glória a Deus por isso. Antes de vir a casa, precisa crer. Quem entendeu? E Deus ama a gente assim. Esse é o perdão de Deus para conosco. Na verdade, queridos, há explosões de textos que falam sobre a misericórdia de Deus na Bíblia. Eu quero citar apenas alguns. Por exemplo, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Dá um glória a Deus por isso. Assim é o perdão de Deus para conosco. A misericórdia de Deus é a ponto de entendermos que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Diga amém por isso. E nós precisamos entender o que é a promessa de Deus na nossa vida. Porque há pessoas que têm uma tendência muito forte a esquecer das promessas de Deus, especialmente nas provações, especialmente nas adversidades, que é onde Deus normalmente cobra de nós, aspas, que sejamos fortes. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa, somos surpreendidos. Quando Deus nos leva à prova, para sermos aprovados, nós pisamos na bola. O que aprender com o perdão de Deus? Segunda coisa, que o seu perdão, ele é constante. O perdão de Deus é constante. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 15. Tem um texto aí, em Crônicas 12, 15, tem um texto que é muito conhecido e muito comum entre os crentes, entre as pessoas que se reúnem, entre pessoas que creem. Mas tem um mistério aqui, eu quero que você veja isso comigo, o quanto Deus faz. Olha como que o perdão de Deus é constante na nossa vida. Está escrito assim na palavra do Senhor, 2 Crônicas 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi, o que, igreja? O que, igreja? Se Deus ouviu a oração de Salomão, Ele não vai ouvir a sua? Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Eu ouvi a oração de Salomão. Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Tem um crente para dar um glória a Deus aí. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dá um glória aí. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Será que você entendeu que Deus está te escolhendo, querido?
Será que você está entendendo que você precisa ser um homem e uma mulher de oração? Porque o perdão de Deus, ele é constante na nossa vida. Eu pisei na bola, vai orar. Deus está ali e quer te ouvir. A palavra é que se Ele mesmo tentar, aspas, ou se Ele mesmo, Deus, tiver a atitude de bloquear bens, de deixar de abençoar, mas se você se humilhar, orar e buscar, Ele vai ouvir e vai te abençoar. E vai fazer de você um instrumento para abençoar todo lugar em que você colocar a planta dos seus pés. Terceira coisa é que o perdão de Deus é uma atitude. O perdão de Deus é uma atitude. Deus nos perdoou por atitude e nós precisamos fazer com que o seu perdão seja através da nossa atitude. Dá um glória a Deus por isso. Perdoar é muito mais do que falar, porque há pessoas que falam. Ah, se eu tivesse oportunidade disso, se eu tivesse oportunidade daquilo, eu até que faria. Mas perdão não é fala, perdão é atitude. Fala comigo, atitude. E nós precisamos ter atitude. Eu devo estar disposto a perdoar a todos que me ofendem, a todos os que me fizeram mal. Eu preciso estar disposto a perdoar. Eu só posso perdoar quem me fez mal. Quem não me fez mal, o que eu tenho para perdoar? Pastor, é assim que é o negócio? É assim que funciona. As coisas de Deus são assim. Em Mateus capítulo de número 6, versículo 12, Mateus 6, 12, até o versículo 15, olha o que está escrito na palavra do Senhor. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Vamos adiante. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos adiante. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, celestial, vos perdoará a vós. Diga amém por isso. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Diga, meu Deus. Tem gente querendo perdão de Deus sem perdoar o próximo. Queridos, esse negócio é muito sério. Essa questão do perdão é um negócio tão interessante, porque quando pensamos acerca do perdão, queremos e desejamos que seja da seguinte maneira: que seja uma coisa rápida, objetiva, e que, nem sei, vou perdoar até por educação, mas não é bem assim não. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar quem nos ofendeu, mas é perdão mesmo, é a atitude que eu preciso ter. Eu não tenho que esperar dar à pessoa isso, é uma atitude que é exigida por mim. Mateus capítulo 5, versículo 23, 24, nos mostra que nós que temos que dar o primeiro passo, e nunca esperar que a pessoa que queremos perdoar, ela venha até nós. Se ela vier a mim, aí a coisa acontece. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que se nós desejarmos o perdão de Deus, e por isso nós começamos essa palavra falando sobre o perdão de Deus, compreender o que é o perdão de Deus. Se nós desejarmos o perdão de Deus, nós temos que perdoar primeiro. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos ir às pessoas. Percebeu que tem um mal-estar? Meu irmão, olha no olho e fala: eu quero conversar com você. Olha o que está escrito aqui: se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Irmão,
é teu irmão ter alguma coisa contra você. Não é nem você ter contra ele, não. Quem entendeu? Para concluirmos aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Se queremos ser perdoados, sempre devemos demonstrar um espírito de amor. Se desejamos ser perdoados, precisamos ter um espírito de misericórdia. Quem entendeu? E, sobretudo, precisamos estar sempre pronto a perdoar. Perdão é atitude e precisamos estar pronto. Você precisa do perdão de Deus. Tem alguém aqui que precisa do perdão de Deus? Eu preciso desse perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. E aí eu pergunto para você: se você precisa do perdão de Deus, o que você está esperando para perdoar? Eu sei que de repente você está em casa e você ainda não foi confrontado com essa verdade. Mas Deus quer te abençoar, Deus quer promover algo sobrenatural na tua vida e na tua família. Que você possa receber e aprender com o perdão de Deus.